A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, ô glória, receba essa poderosa palavra hoje, no dia 7 de maio de 2024, Deus é bom, né? Deus é fiel, seja grato pela vida, seja grato pelo respirar, por chorar, seja grato por perder, seja grato por tudo, seja grato pelo alimento, seja grato pela casa, pela família, seja grato pelas decepções, é muito difícil a gente conseguir ser grato por essas coisas, mas seja grato, sabe? Eu amanheci com meu coração mais grato ainda, apesar de chorar, apesar de sofrer injúrias, apesar de sofrer tudo que nós estamos sofrendo nesses últimos tempos, irmão, vamos ser gratos, nós estamos convocados para o céu, o Senhor nos preparou um lugar, uma eternidade, e tudo que nós estamos vivendo aqui é uma preparação para sairmos desse mundo de tormento, de dor, e viver uma eternidade com o Senhor. Então não perca a eternidade, não deixa nada roubar a certeza da tua salvação, não deixa nada roubar a certeza da tua identidade. Eu tenho meditado muito sobre isso. Muitos de nós cristãos que servimos a Deus estamos perdendo a nossa identidade nesses últimos dias por muitos ataques, por muitas batalhas espirituais, por muitas coisas que têm acontecido, por decepção com pessoas. Olha, ninguém tem um poder, ninguém tem tanto poder quanto uma pessoa de tirar a nossa alegria. Você sabia disso? Coisas não te tiram alegria como pessoas te tiram alegria. Porque coisas, momentâneo, passa, né? Se você perder um prejuízo no carro, numa casa, em uma área financeira, isso passa. Mas uma decepção com pessoas fica. Então a pessoa, o ser humano, ele tem um poder de tirar e roubar a alegria de outros, sabia? Uma palavra, você tá feliz num dia, muito alegre num dia, e uma pessoa com uma palavra, ela destrói toda a sua alegria. Ela tira tudo de você num segundo, com uma palavra. E ali seu dia fica chateado, semana, pessoas que passam meses, passam anos com aquilo ali, com uma palavra que a pessoa lançou sobre a vida da pessoa. Então, não dê isso às pessoas, sabe? Hoje de manhã orando, falando com o Senhor falou, dê às pessoas somente o limite que elas têm que ter na sua vida. Então, diga não quando for necessário. Você não é obrigado a fazer tudo que as pessoas querem. Você não é obrigado a dizer sim sempre. A gente, por se tornar um cristão, servir a Cristo, conhecer a palavra de Deus, a gente muitas vezes não consegue dizer não às pessoas, porque tem que sempre dizer sim para todo mundo ver bondade em nós. Não, irmão, não é assim. Tem que ter limite. Só deixa as pessoas ir na sua vida até o limite que você deu a elas. Não deixa elas ultrapassar esse limite, porque senão você fica sendo explorado por pessoas. Então dê não, diga não mesmo. Eu aprendi isso com muito custo, com muito sofrimento. Eu aprendi a dizer não. Eu faço aquilo que eu posso. Eu não faço aquilo que eu não posso. Eu faço aquilo que eu posso. Eu faço aquilo que está nos meus limites, porque fora disso não tem Deus no negócio. Amém? Então seja para quem for essa palavra nesta manhã, receba isso. Diga não. Eu digo não até para os meus filhos. Mãe tem dificuldade de dizer não para os filhos, né? Eu sempre tive muita dificuldade de dizer não. Tudo que eles pediam eu sempre estava fazendo. E era um erro que eu cometia. Um dos erros que eu cometi. E né, sei que estou melhorando dia após dia no presente do Senhor. Era sempre dizer sim para os filhos. Hoje não, hoje eu digo não. Não e acabou. Pode chorar, pode pular, se menear, ficar com raiva, bicudo, sem falar. É não. Então aprenda a dar não. Aprenda a dar não para você receber um sim de Deus. Eu até coloquei no meu status hoje falando sobre isso. Dê um não para você receber um sim de Deus. Porque muitas vezes a gente só está dando sim, sim, sim. E é necessário um não para você ouvir um sim de Deus. Amém? Vamos lá? Deus é bom e fiel. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Jesus é maravilhoso, bom, tremendo, aleluia. E nos preparou agora mais um capítulo desse livro poderoso para nossas vidas espirituais. Poderosíssimo esse capítulo, sabe por quê? Vai falar sobre Pedro ali na prisão. E a igreja constante oração. Então nós vamos falar sobre o poder da oração, aleluia. O poder da oração, irmãos. E também nós vamos ver que tem destinos que Deus não muda. Você que sabia disso? Por que eu adentrei falando sobre dizer não? Porque é sobre isso. É sobre isso que nós estamos falando, né? Você vai ter que dizer não, porque vai ter destinos que Deus não vai mudar. Então o Senhor vai fazer coisas das nossas vidas que muitas vezes a gente não vai querer, amém? E teremos que fazer coisas que nós não queríamos fazer. Nós vamos receber não de Deus. Deus vai dizer não em muitas áreas da sua vida. Ele vai te dizer não. E saiba que Deus vai te dizer mais não do que sim. Porque muitas vezes Ele vai te dizer um não para te priorizar, para não te perder. Muitas vezes Deus, às vezes, Ele aperta, Ele nos açoita, Ele permite o sofrimento para não nos perder. Porque Ele ama tanto que Ele não quer nos perder. Amém? Então, olha só. O verso 1 do capítulo 12 diz assim, ó. Naquela mesma ocasião, Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los e mandou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Então aqui tá, nós sabemos que desde a morte de Estevão está uma grande perseguição. E Herodes aqui vê que o povo gostou dele pegar Tiago e matar o fio da espada, né? Cortar, matar. Quando ele mata Tiago,
Os judeus ali, enfurecidos, que não aceitavam o cristianismo, que não aceitavam os evangélicos, os cristãos, evangélico não cristão, que não aceitavam os cristãos, o pequeno Cristo, que a gente leu aqui no verso 26 do capítulo 11, onde nós fomos chamados pela primeira vez de cristão. Foi chamados como zombaria, como chacota, lançaram assim cristão para zombar, mas ali pegou mesmo, graças a Deus, são um pequeno Cristo mesmo, aqueles que pertencem a Cristo, pequeno Cristo, imitadores de Cristo, nós andamos nos passos de Cristo, glória a Deus, nós somos parecidos com o Mestre, aleluia. Isso é maravilhoso, saber que o Senhor Jesus Cristo é bom e fiel, que nos fez pequenos Cristo na terra. Então, ele mata Tiago, né? Um dos apóstolos de Jesus, ele mata Tiago ao fio da espada. E aqueles judeus ali gostaram. Por ele ver que a execução de Tiago, a espada, foi bom, ele manda prender, né? Ele manda prender os apóstolos, sai prendendo os irmãos em Cristo Jesus. E nessa caça contra os cristãos, ele prende Pedro. Pedro, nós sabemos que Pedro era o líder dos apóstolos. Pedro é o líder dos apóstolos. Aquele que o Senhor deu autoridade ele para liderar ali a igreja. Você pode ver que Pedro, ele está sempre se levantando, sempre ele está falando. Então o Senhor deu essa autorização a Pedro a ser o líder dos apóstolos ali, naquela batalha espiritual que eles estavam vivendo, com o nascer da igreja, com o crescimento da igreja, com o desenvolvimento da igreja. Então, quem é esse Herodes? Esse Herodes aqui não é o mesmo que manda matar os bebês quando Jesus nasce, não, para tentar frustrar o projeto de Deus, não. Esse aqui já é Herodes, o neto, tá? Porque depois de Herodes que mandou matar os bebês, porque de Jesus, teve outro Herodes, que é o Herodes pai, que mandou prender João Batista, né? E esse aqui já é Herodes filho, já é Herodes neto, já é Herodes o neto, né? Mais sanguinário ainda do que essa hierarquia, porque Herodes era título, nome, então vinha ali da família. Então esse Herodes aqui manda matar Tiago, vê que o povo aprovou, começa a caça aos apóstolos, prende Pedro na prisão. Então tem destinos, irmãos, que Deus não muda. Você vai ver que Pedro, Tiago, ele é morto à espada. Pedro é preso. Você vai ver que o Senhor envia um anjo para tirar Pedro da prisão. Então tem destino que Deus vai mudar. Tem sofrimento na minha e na sua vida que nós vamos ter que viver. Nós vamos ter que passar para fortalecer outras pessoas. O meu sofrimento vai fortalecer outro irmão. A minha prova, a minha luta vai fortalecer outro irmão. Alguém talvez no meu lugar não suportaria o que eu vivo, o que eu passo. Mas outras pessoas, vendo o que eu passo, está sendo fortalecido pelo que Deus está fazendo. Você está entendendo? Então tem destinos que Deus não vai mudar. Tem destinos que Deus permite acontecer. Sofrimentos, perda, luto, né? Cárcere. Muitas vezes a gente vai estar em momentos muito maravilhosos em nossas vidas e de repente o Senhor nos tira desse momento para enfiar a gente num cárcere, para a gente aprender a valorizar aquilo que tem. Então eu acredito que nosso Deus, que tem controle de tudo que acontece na minha vida, na sua vida, tem permissão dele. Aconteceu algo essa semana que eu fiquei, na hora eu fiquei preocupada, meu Deus, você sabe que a gente está à frente de uma obra, de um trabalho que Deus confiou. E eu ali preocupada, e lidar com pessoas é muito difícil lidar com pessoas, porque nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo que está dizendo que é crente, irmãos, verdadeiramente teve um caráter transformado. Então a gente lidar com pessoas é difícil. E aconteceu algo que eu estava muito preocupada. Eu falei com meu esposo, descansa no Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do meu marido. Aí ele descansa no Senhor, Deus está no controle, calma, vai dar tudo certo, você não pode ficar ansiosa, tá hora. Aí ele lembrou logo do que eu falo, né? Eu falo com ele que Deus não atua na ansiedade, Deus não trabalha na ansiedade. Aí ele, Deus não trabalha na ansiedade não, tá? Cuidado. Eu falei, mas eu não tô ansiosa, não tava o quê? Eu tava muito ansiosa, preocupada. E ali, assim, minha mãe sempre falava assim, fala com a gente, né? Graças a minha mãe é viva. Há males que vem pra bem. E é verdade, há males que vem pra bem. Eu provei isso. E eu falei, Senhor, obrigada. Eu não entendi no momento, mas depois eu entendi. Então tem coisas que Deus vai fazer que você não vai entender, mas depois você vai entender, tá entendendo? Jesus é maravilhoso. Então eu vi a mão do Senhor ali, naquela providência que eu achei que seria ali uma dificuldade que eu passaria. Mas não, era uma providência do Senhor. Eu ouvi uma frase, eu guardo muito essa frase no meu coração, que quando você estiver vendo só a prova, só a dificuldade, levanta a cabeça, que você vai ver ali a resposta acima do que você está de cabeça baixa. Levanta, erga a tua cabeça para você ver o que Deus tem preparado para sua vida. Então eu glorifico a Deus. Aqui começa essa perseguição, eles mandam prender Pedro, pega Pedro, prende ele. Herodes manda prender na intenção de, depois que passar a festa da Páscoa, porque Herodes era judeu, né? Era a intenção de matar a festa ia matar Pedro. Então ele manda prender Pedro numa escolta de 16 soldados, acorrentada 2 soldados dentro da prisão, dentro do cárcere, manda lançar Pedro no cárcere, coloca Pedro naquele cárcere. Pedro vai estar lá vigiado, escoltado por 2 portas para chegar a ele. Tinha que passar por 2 portas para chegar nele, e ainda estava com 2 soldados acorrentados lá dentro do cárcere junto com ele, para que não fugisse, porque ele sabia, irmão, ele sabia que ele estava lidando com o espiritual. Louvado seja Deus. Então Pedro serviria de espetáculo e logo depois seria levado à morte, porque depois que passasse a festa da Páscoa,
Ele mata ali, mas Jesus foi crucificado na Páscoa. Sim, mas Jesus foi crucificado pelos romanos. Os romanos não guardam a lei mosaica, a lei judaica. Então, por isso o costume dos judeus era depois da Páscoa. Então, aqui eles prenderam Pedro nessa intenção de depois usar ele como espetáculo para aqueles judeus ali que queria ver sangue, né, dos apóstolos de Jesus, porque tinha essa perseguição acontecendo. Pedro está dormindo, ó. Só dorme no cárcere, irmão. Só dorme na prova quem confia. Pedro está dormindo e a igreja está em constante oração. A igreja está em constante oração. Se você ver no verso 5, a igreja está orando fervorosamente a favor de Pedro. A igreja está fervorosamente rogando a Deus a favor dele. Tem alguém orando por você. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando pela minha casa, pela sua casa. Tem alguém clamando. Tem alguém pedindo a Deus: Senhor, visita aquele crente, visita aquela crente, visita aquele cristão, aquela cristã, aquele irmão em Cristo, visita. Tem pessoas orando por você sem nem te conhecer. Tem pessoas orando para Deus te dar força, para me dar força. Louvado seja Deus por esta igreja. E o que acontece? Subitamente o anjo do Senhor é enviado à igreja. Qual o significado de subitamente, missionário? O significado de subitamente é previsto, imprevisto, inesperado, repentino, de repente. Então pode acontecer um de repente de Deus agora na sua vida, um de repente de Deus agora na minha vida. Aleluia. Deus frustra os projetos do diabo para cumprir o projeto dele. O projeto de Herodes aqui no verso 6 era usar Pedro e julgar ele, né, perante ali aos soldados, a todos que estivessem ali, os judeus. Porque esse era a intenção dele, né, mandou prender Pedro na intenção de julgar ele depois, de usar ele como espetáculo. Mas o Senhor frustra esse projeto de Herodes, vai frustrar o projeto de Herodes e vai jogar luz nas trevas, luz no cárcere. Vê o verso 7. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar. Aleluia. Você pode estar dormindo, mas o anjo vai tocar, tu vai acordar. Aleluia. E acordou e disse, olha a ordem do anjo: levanta-te. Por quê? Porque Pedro estava deitado, Pedro estava descansando, porque Pedro sabia o Deus que servia. Então o anjo fala: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos seus pulsos. Meu Deus do céu. Quando ele levantou depressa, as algemas caíram. Deus vai desacorrentar alguém. Deus está tirando alguém das correntes de Satanás, do inferno, para libertar no nome de Jesus. Porque tem luz chegando aí nas trevas, no nome do Senhor. Esse filho, esse marido, essa mãe, esse pai, no poder do nome de Jesus, está chegando libertação, salvação, irmão. Para tua família, para tua casa. Não desista. Creia nisso no nome de Jesus. Deus está jogando luz nas trevas. O cárcere vai ser agora tomado por uma claridade que vem do céu. Em nome de Jesus vai levantar aquele que está caído, aquele que está dormindo, aquele que está deitado, aquele que está parado, neutralizado. E o anjo do Senhor continua orientado: veste a tua roupa, vestimento espiritual, calça a sua sandália, sapato do evangelho, aleluia. E Pedro assim o fez e disse ainda o anjo: põe tua capa, aleluia, e segue-me. Pega assim a obra de Deus, o ministério, pega a tua cruz e siga. Vai caminhando com Jesus, porque Deus tem muito mais a fazer. Ao sair, até Pedro estava meio atônito. Pedro estava pensando, será que era verdade? Ou se era simplesmente o que ele estava acontecendo com ele era uma visão. Ele pensa que é isso. Porque até quem vai viver o propósito vai achar que, meu Deus, não vai nem acreditar no que está vivendo. Então Pedro, ele está sendo tirado daquela prisão depois de passar por duas portas. Ele está achando ainda, aquele momento ali, ele está achando que ainda é uma visão. Mas não é. Há momentos da nossa vida que a gente está vivendo situações que parece que não é real. Que parece que não é verdade. A gente tem algumas experiências com o Senhor. Às vezes eu fico parado imaginando, porque eu tenho algumas experiências com Deus, eu fico, meu Deus, será que foi real? Será que foi verdade? É tão forte que são o poder de Deus, as coisas do Senhor, é muito maravilhoso, irmão. Então Herodes vai ser frustrado o projeto dele, porque vai cumprir o projeto de Deus. Então Pedro sai ali orientado pelo anjo, liberto pelo anjo, e depois que ele passa por aquelas guardas, por 16 soldados, passa por duas portas de ferro grande, né, porta chumbada, ele passa ali, ele vai, Pedro tá saindo, as portas tá se abrindo, corrente tá caindo, porta, ei, a glória, fogo de Deus descendo sobre a vida daquele homem ali, e ele vai saindo para fora. Quando ele vê, ele vai falar sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Agora entendo, aleluia, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar das mãos de Herodes, aleluia. E tudo que o povo judeu tramava contra mim, irmãos, tem libertação. Toda a trama do inferno está caindo por terra, todo projeto de Satanás está caindo por terra. Deus está tirando da mão do diabo todo projeto para poder glorificar o nome dele na sua vida, porque ele é Deus. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, a casa da irmã Maria, onde estavam os irmãos ali de joelhos dobrados, orando constantemente, fervorosamente
fervorosamente pela vida de Pedro, mãe de João, também chamado Marcos, aonde muitas pessoas reunidas em oração. Eles estavam o quê? Reunidos em oração. Esse Marcos aqui, nós vamos falar dele agora. Mais pra frente nós vamos falar sobre ele. Nós vamos saber quem é esse Marcos aqui. Louvado seja Deus. Eis que Pedro chega, bate a porta, Rode abre a porta, nem acredita que é ele, volta cheio da alegria e começa a falar para os irmãos: Pedro tá aí, Pedro tá aí. Tem pessoas que tá orando, irmãos, tá orando há tanto tempo por alguém, por um marido, por uma situação, que quando acontecer vai ficar assim, sem nem entender. Aqui eles ficaram sem entender, eles ficaram atônitos, porque achavam que era um anjo de Pedro que estava ali, que era a aparência de Pedro, mas quando eles foram ver, era o próprio Pedro em carne, que o Senhor tinha tirado da prisão. Pedro vai contar para eles, para encorajar o que o Senhor fez, vai contar. Testemunho tem que ser contado, irmãos. Testemunho tem que ser contado para encorajar a outro. Conta testemunho, irmão. Mesmo que tenha alguém que duvide, que não acredita, mas você conta o seu testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não me canso de contar da onde Deus me tirou, quem eu era, o tipo de pessoa que eu fui, que Jesus hoje tem me tornado uma pessoa como Ele quer. Você está entendendo? Eu tenho orgulho, eu louvo a Deus pela pessoa que Deus está me tornando, pela mulher que Deus me fez ser. Meu esposo falou para mim várias vezes, já perdi as contas, quando ele já falou para mim que ele tem orgulho de me ver se transformando cada dia mais a mulher que eu tenho me tornado. Então isso é para a glória do nome do Senhor. Mas então dê a glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Não se envergonhe de contar, não conta. Você por acaso passou pelos prostíbulos da vida, né? Viveu uma vida promíscua de prostituição, passou pela vida do lesbianismo, homossexualismo, pela droga, pela cachaça, passou pela escassez, pela pobreza. Seja onde foi a sua história de vida, não tenha vergonha não. Não envergonhe o diabo. Envergonha o diabo, conte o seu testemunho sem vergonha, porque tem pessoas que vêm para Jesus e ficam com vergonha de contar quem era, o que fez, o que já fez, as coisas que... Não tenha vergonha, entrega o seu caminho ao Senhor, confia e usa esse testemunho que outras almas vão ser edificadas, outras pessoas vão crer que Deus liberta da cachaça. Irmãos, eu bebia todos os dias, eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Quando eu bebia era 7 maços de cigarro, eu pegava bituca de cigarro do chão para fumar, eu virava os restos de bebida dentro dos copos para dar um copo para me beber. Eu acho que eu tenho vergonha de falar, eu tô falando para você que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, liberta da bebida, liberta dos vícios, liberta da cachaça. Não tem corrente do inferno que prenda quando Deus quer salvar. Não tem projeto satânico que impede quando Deus quer agir. Tenha certeza, Deus livra, Deus liberta, Deus transforma. E não há em outro nome, aleluia, quem possa ser salvo, a não ser no nome de Jesus. Crê nesse nome, Ele liberta, Ele me libertou. Eu sou prova viva, você é prova viva e outros são prova vivas, amém? Então encoraje alguém com seu testemunho. Pedro vai contar o testemunho e ali Pedro vai sair dali, porque não podia ficar, porque estavam sendo perseguidos, caçados para ser morto. Ele vai para outro lugar, o verso 17 diz que ele vai para outro lugar, não fala o lugar que ele foi, e assim... Arraial do dia, aconteceu um grande tumulto, porque cadê Pedro? Estava preso, estava no cárcere, estava com 16 escoltas de soldado, 2 soldados presos junto com ele. Cadê Pedro? Cadê Pedro? Então Herodes vai chamar os guardas, vai interrogá-los, vai mandar matar eles, executar eles, e ali Herodes vai sair dali e vai para Cesareia. Quando Herodes chega lá em Cesareia, Herodes precisa ter uma reunião com alguns que queriam tomar o seu trono, tomar a sua cadeira. Havia uma guerra política, uma batalha política ali. E o que acontece? Ele vai se vestir majestosamente, com as suas melhores roupas, vai sentar no seu trono e vai falar o seu discurso, e vai proclamar um discurso ao povo. Então a multidão vai começar a gritar: eis que é Deus, não é simplesmente um mortal que nos fala. Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele foi comido de vermes. Quem não dá glória a Deus, irmãos, isso aqui é para quem não dá glória a Deus. Você tem que entender uma coisa: Deus tem te usado por misericórdia, por graça, mas você tem que dar glória a Deus em tudo. Então, eu não prego porque eu sou boa, eu não tô aqui porque eu sou boa, eu não tô aqui porque eu sou melhor que você, eu tô aqui porque a graça me alcançou, a misericórdia dele. Então, a glória é dele. Este canal Desperta Crente tem que glorificar o nome do Senhor Jesus. Tudo que for feito aqui tem que ser glorificado o nome do Eterno, o nome do Todo-Poderoso. E o que acontece? Aquele que não dá glória a Deus comete bicho, irmão. Começa a descer, Deus envergonha, Deus tira a cadeira, Deus tira nome, o pecado oculto vem pra fora. É porque não deu glória a Deus. Então dê glória a Deus em todas as áreas da sua vida. No sofrimento dê glória a Deus, na bonança dê glória a Deus, na escassez dê glória a Deus. Dê glória a Deus. É muita gente que vai ser comida de bicho nesse tempo, porque quer roubar a glória de Deus. Pastores, presbíteros, pregadores, missionários, homens que querem roubar a glória de Deus, pessoas que acham que são dono da igreja. Há pessoas que dizem assim: a minha igreja não é a sua igreja, a igreja é de Jesus. O templo pode ser seu, as cadeiras podem ser sua, o púlpito lá pode ser seu, o microfone da igreja, mas a igreja, o povo
povo, aqueles que estão reunidos, é de Jesus, irmão. Não é minha igreja. A gente tem o hábito de falar, é minha igreja. Não é minha igreja, a igreja é de Jesus. Nós somos povo dele, aleluia. O meu povo, não é o povo de Deus, aleluia. Nós somos esse povo, amém? Que Deus nos dê graça e força para continuar. Verso 24 e 25 diz assim: entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. Glória a Deus. Havia uma multiplicação. A palavra estava sendo pregada e vidas e almas estavam sendo alcançadas. Depois de quebrar de quebrar a barreira da religiosidade, porque o povo estava sendo espalhado, mas o povo só pregava para judeu. O povo estava sendo espalhado, mas o povo só pregava para judeu, não pregava para os gentios. Aqui agora os gentios também começam a ser alcançados pelo poder da palavra de Deus. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram para Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos. Nós vamos falar dele também daqui a pouco, amém? É o que eu te falei aqui. João Marcos, filho de Maria. Aqui está na casa de Maria a oração para que Pedro fosse liberto da prisão. E aqui agora entra esse homem nessa história, um homem que o Senhor escolheu. E nós vamos falar sobre ele, amém? Então, capítulo 13 amanhã, se Deus assim nos permitir, nós estaremos juntos para a glória de Deus. Louva a Deus pela sua vida, continua orando por mim, pela Conferência Mulheres Sábias. Eu estou orando por você, os pedidos de oração. Uma irmã fez um pedido de oração pelo seu pastor Salomão. Estou orando pelo pastor, estou orando por você, minha irmã, que pede oração. Todos vocês que me pedem oração, eu estou orando por cada um de vocês. E eu creio que Deus irá fazer o sobrenatural, irá fazer a vontade dele, irá curar, libertar, transformar, salvar, porque o nosso Deus é fiel. Então continua orando por mim, eu oro por você, de mão dadas nós vamos chegar ao céu. Não se esqueça, todos os sinais estão sendo dados, é os últimos dias da igreja na terra. Não deixe seu coração ficar pegado a nada aqui, não deixe seu coração ficar agarrado a nada. Deixe os seus pés aqui na terra, firmeza em Cristo, coração na obra de Deus e mente na eternidade no céu, amém? Então não perca o céu por nada, porque em breve essa igreja vai subir. Pode ser agora enquanto eu falo com você, pode ser daqui a pouco, mas o Senhor irá levar essa igreja a qualquer momento. Subitamente o Senhor vai levar esta igreja. Deus te abençoe, que a graça te fortaleça no nome de Jesus. Vamos orando e confiando. Desperta, crente. Deus é bom. Senhor, nós te agradecemos por essa poderosa palavra. Nós sabemos, ó Pai, que subitamente pode chegar um de repente do Senhor a qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida. Nós sabemos, ó Pai, que tem cárcere, tem prisões, ó Pai, que nos leva para conhecer mais o Senhor. E eu oro neste momento porque eu creio, Pai, assim como o Senhor enviaste um anjo para libertar Pedro, o Senhor também pode enviar um anjo para resolver as nossas situações, as nossas causas, os nossos problemas. Pai, dá força à tua igreja, dá força aos seus líderes, dá força aos homens que o Senhor levantou, as mulheres que o Senhor levantou. Nos ajuda, Jesus, a olhar para o Senhor e a não negar o teu nome com as nossas ações e atitudes. Ser conosco, nos fortaleça no nome de Jesus. Amém.